Ainda dentro da ideia da democracia representativa e de participação eleitoral, nós nos colocamos a questão de como é que se dá a relação com os cidadãos, com os movimentos sociais e com as entidades. É claro que isso vai depender do tipo de governo que nós temos. Se nós temos um governo que é democrático, descentralizado e que aposta na participação, esta relação com a sociedade vai se dar através do orçamento participativo, vai aceitar a ideia de que a população participe de plebiscitos, que nós possamos ter os referendos de leis que sejam polêmicas e até mesmo que nós tenhamos leis que partam da própria população, que sejam leis de iniciativa popular. Entretanto, se nós estamos falando de governos conservadores, de governos centralizados, de governos autoritários, esta relação com a população é de outra natureza. Passa a ser uma relação em que as leis, o orçamento são impostos, vem de cima para baixo, em que a ausência de transparência leva a um bloqueio do exercício da cidadania ativa. Porque como é possível você participar das decisões se você não tem acesso às informações mais importantes? E aqui nós não estamos falando de informações sobre coisas secundárias, nós estamos falando a ter acesso aos documentos, aos conhecimentos, aos números, às informações que determinadas vezes parecem difíceis, mas que se você faz formação, se você faz capacitação, se você lida com o povo, não como coitadinho, mas lida com o povo, como pessoas que têm opinião, que têm interesses, que têm valores, que têm ideias e que têm contribuição a dar, você estabelece uma relação séria, honesta e de profundidade no processo participativo. É radicalmente diferente de você lidar com as pessoas como se elas fossem pobres coitadas que não têm opinião e que vão no vai da valsa, dependendo do que você falar, elas vão aceitar e vai ficar por isso mesmo. Cabe a gente fazer a seguinte pergunta: a relação com os cidadãos, movimentos e entidades depende de como vão agir os partidos, os parlamentares, ou tem a ver apenas de como é que vão agir os governos? Aqui eu estou provocando um pouco a questão dos meus colegas vereadores, seja da Câmara Municipal de São Paulo, seja da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, para citar dois exemplos. Exercer o voto popular já não seria suficiente para a democracia que nós queremos? Se eu te elegi, se você está lá na Câmara, se você tem os seus assessores, se você sabe o que nós precisamos, eu ainda assim vou ter que continuar participando das reuniões, vou ter que acompanhar as sessões da Câmara, vou ter que fiscalizar se o que você falou na rua, se o que você defendeu no palanque é o que você está fazendo no exercício do mandato parlamentar? Ora, se a Câmara Municipal ela resultou de uma eleição do voto popular, ela não é por si só a essência da democracia. Como falar em democratização do parlamento, se o parlamento já veio da eleição e já veio do voto da população? É um equívoco nós acharmos de que porque foi eleito é suficiente para que seja democrático. Também o parlamento precisa ser repensado na sua relação com a sociedade, com os movimentos e com as organizações da sociedade civil. Outra questão: os candidatos eleitos já não estão autorizados a falar por nós e em nome do povo? Tem muita gente que tem esta mentalidade, né? Que vale a pena participar da eleição, ou porque é obrigatório, ou porque com isso eu me desobrigo e sei que alguém vai responder por mim e cuidar dos meus interesses lá. Bom, cheguei na terceira modalidade, vocês viram que nós estamos no número 3. Eu já falei da democracia direta, com a participação direta, autônoma dos cidadãos, falei da democracia eleitoral, e agora estou falando aqui da democracia participativa ou da participação social, cuja ideia, pessoal, é a ideia da democratização do Estado, do poder público, através de diferentes mecanismos de participação. Vejam, por exemplo, os movimentos populares, os sindicatos e outras entidades não se contentam apenas em lutar e em votar. Eles querem também participar das decisões. Além da organização autônoma e da participação eleitoral, esses movimentos, essas entidades, nós queremos participar da democratização do Estado. E não estou falando apenas do Poder Executivo.
Cada vez mais o povo brasileiro quer participar da democracia, inclusive da democratização do poder judiciário. Vocês devem se recordar a dificuldade que foi instalar no Brasil o Conselho Nacional de Justiça. Porque tem coisas que a população acha que não dá para você interferir. Como é que eu vou interferir no funcionamento da prefeitura? E está claro hoje que é perfeitamente possível. Como é que eu vou interferir no funcionamento do parlamento, do poder legislativo? Agora, vocês querem que a gente participe também no acompanhamento das decisões que os juízes tomam? Se os juízes, trabalhistas ou não, estão atendendo aquilo que está definido na Constituição, no Código Penal, no Código Civil e assim por diante? Certamente nós queremos, porque é preciso que a sociedade se aproprie de todos esses espaços. Então aqui nós chegamos numa outra ideia, que é a ideia de, além da democratização do poder, dos orçamentos e das políticas, nós precisamos criar mecanismos, precisamos criar espaços de participação, como é o caso dos conselhos de gestão compartilhada, como é a ideia da cogestão, de nós dividirmos a participação da população nos conselhos gestores. Na cidade de São Paulo, eu sou autor da Lei dos Conselhos Gestores da Saúde. Só na cidade de São Paulo, prefeito Luiz Marinho, são quase 500 conselhos gestores de unidade de saúde. São mais de 5.000 pessoas hoje eleitas, participando como conselheiro dos conselhos municipais de saúde e dos conselhos locais de saúde. Eu sou autor também da Lei dos Conselhos dos Parques Públicos Municipais e sou autor da Lei dos Conselhos dos CELS. Então eu vi com satisfação a ideia do prefeito de nós mantermos a denominação dos CELS, Centro de Educação Unificada, nos vários municípios. Mas aqui em São Bernardo, se ainda não há uma lei para que o CEL tenha um conselho gestor para fiscalizar o seu funcionamento, conselho paritário, com representação da sociedade, eu acho que está na hora de nós apresentarmos esse projeto, ou por iniciativa do Executivo, ou quem sabe um vereador possa fazer isso aqui em São Bernardo, como nós fizemos lá em São Paulo. Mas o que eu quero mostrar é que não dá para você falar em democratização se você não cria os espaços e os colegiados para que as pessoas participem. Próximo, como é que... Vamos mudar aqui? Os candidatos, dentro desta ideia da democracia participativa, eles valorizam e convivem com a pressão social, não se sentem agredidos pela pressão social. Nós temos, então, sustentação política e social para o programa de mudanças. Foi falado aqui, eu desconhecia qualquer outro município que já tivesse tido a experiência de um plano plurianual participativo. Essa é uma experiência pioneira de São Bernardo. Será que os municípios vizinhos aqui sabem? Talvez os 7 que fazem parte do consórcio saibam. Mas e os municípios do estado de São Paulo sabem que vocês fizeram isso? E o Brasil sabe que vocês estão fazendo isso? Então esta peça de propaganda que vocês apresentaram aqui, que é emocionante com aquelas crianças, com a mensagem, com a consistência do que está sendo mostrado ali, aquilo ali não é autopromoção, aquilo ali não é, olha o que o prefeito Luiz Marinho está fazendo, olha o que a secretária Nilza Oliveira está fazendo. Aquilo ali mostra o que a população de São Bernardo do Campo está fazendo para inovar a ideia da democracia participativa, inclusive no planejamento de médio e longo prazo. Então, uma peça como essa não é para ser levada apenas nas reuniões de bairro e das regiões que vocês fazem. Isso aí, no caso do Partido dos Trabalhadores, deveria ser mandado para todas as instâncias partidárias, se possível para as câmaras municipais, pelo menos da região metropolitana. Por quê? Porque é um crime a gente esconder só aqui para a gente o que está sendo feito aqui. E eu vou explicar mais adiante por que eu estou afirmando dessa maneira. Vamos lá? A relação dos conselhos também vai depender que tipo de governo nós temos. Porque se você tem um governo democrático, descentralizado e participativo, os conselhos são criados por leis democráticas. Os membros desses conselhos são eleitos pela população. São eles mesmos que elaboram os seus regimentos internos de eleição e de funcionamento. E são eles que vão capacitar os seus membros e são respeitados. Entretanto, diante de governos conservadores, o
O que acontece com esses conselhos? Esses conselhos até existem, mas eles existem onde as pautas e as formas de funcionamento são impostas pelo governo. Você vai lá, tem o conselho, mas o conselho não tem liberdade, o conselho não tem autonomia, o conselho não tem informação, às vezes ele não tem nem sala para se reunir, mas formalmente o conselho existe. Então, nós não queremos conselhos para fazer de conta, nós queremos conselhos para que haja uma participação decisiva de todos naquelas questões mais importantes. Vejam só, o ano que vem, o orçamento aqui da cidade está previsto para 3 bilhões e 700 milhões. 1 bilhão e 100 milhões de reais serão gastos em investimentos na cidade. A secretária nos mostrou aqui que já neste ano foram mais de 500 milhões de reais colocados em discussão nos bairros, nas plenárias do orçamento participativo, para decidir se seriam utilizadas para fazer creches, para fazer escolas, para fazer postos de saúde, para fazer canalização de córrego, para fazer outros tipos de equipamentos de interesse da população. Porque nós estaríamos brincando de participação se nós fizéssemos essas plenárias com 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que é o que vocês estão conseguindo reunir aqui em São Bernardo do Campo, para decidir como é que nós vamos gastar 500 mil reais. Não, vocês se reuniram para decidir e decidiram como é que vão gastar 500 milhões de reais. E agora vão fazer várias plenárias para saber se de fato o que vocês decidiram está acontecendo ou não, ou se foi conversa fiada do governo aqui do PT e com os partidos aliados. Então, isso sim é levar a sério a questão da participação. Então, também os conselhos podem existir em governos conservadores, mas são falsos conselhos, sem liberdade e sem poder de decisão. Com a existência de tantos conselhos setoriais, Conselho da Saúde, Conselho de Educação, Criança e Adolescente, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Habitação e assim por diante, por que é necessário fazer um planejamento integrado e plurianual? Vejam que o nome da secretaria é Secretaria de Orçamento, e podia parar aí, mas ela continua, é Secretaria de Orçamento e Planejamento Participativo, não é isso? Ou seja, nós não queremos só os conselhos que o Arthur Chioro, a Lumena e outros companheiros estão pensando e fazendo acontecer, e toda a legislação de São Bernardo foi modificada para fazer os conselhos na área da saúde. E poderíamos citar aqui em outras áreas do governo. Nós queremos discutir como é que esses conselhos se articulam dentro de uma ideia de qual é o futuro dessa cidade, da relação que ela mantém com esta região, o que nós pensamos para a população de São Bernardo para os próximos anos e o que isso tem a ver com a ideia de políticas intersetoriais, com a ideia da integração dessas políticas dentro de um planejamento. Daí porque a preocupação, pessoal, de nós pensarmos o planejamento não apenas até 2013. Nós temos que pensar que 2021 parece longe, mas está perto. E nós temos que pensar que o futuro de São Bernardo pode e está sendo definido desde já em função das decisões que nós estamos tomando. Outra questão, como melhorar a representatividade e a atuação dos conselheiros e das lideranças sociais. Tão importante quanto fazer as plenárias, eleger os conselheiros, eleger os membros dos conselhos de fiscalização das obras, é capacitar tecnicamente as pessoas para que não fique lá como vaquinhas de presépio. Sim, senhor, sim, senhora, tá bom, é assim mesmo que nós queremos. Não, eu quero entender. Desculpa, eu não entendi, dá para explicar de novo? E nós vimos naquele filme que não é simplesmente reunir para ouvir, é reunir para ouvir, para debater, para divergir, para ter condições de dizer, olha, eu concordo com você, eu discordo do que você está dizendo, mas assim a gente vai crescer e vai caminhar.